Olá, pessoal. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? E aí, como está, Vero? Tudo certo, tudo Tudo certo. certo? Vamos para mais um papo, né? Isso. Então, nós estamos hoje com a live com a psiquiatra Verônica Giordani. E a nossa live tem como tema, né, quando é momento para encaminhar para a psiquiatra. Então, quem tiver dúvidas, perguntas, escreva aí que nós vamos estar respondendo as perguntas, as dúvidas de vocês. Então, eu sou a Carolina Todeschini, psicóloga, atuo em consultório, né, na área de casal, família, trabalho com criança também. E, e eu conheci a Verônica já há alguns anos, a qual eu também gosto muito do trabalho dela, enquanto psiquiatra, e a gente tem muita troca. E hoje eu tô aqui para, né, a gente poder ter esse bate-papo, ter uma conversa bacana com ela. Isso aí. Já faz um tempo, né, Carol, que a gente Já. tem pacientes em comum, né? Nos Isso, descobrimos através dos pacientes, eu acho que foi, né? isso, É isso. isso aí. Foi Obrigada através dos pelo pacientes. convite. Sempre um prazer a gente poder estar falando um pouquinho mais, né, principalmente para os nossos colegas, né, a respeito desse Sim. tema, e que eu acho que acredito muito nessa aproximação entre psiquiatria e psicologia. Acho que é o caminho para a gente poder ajudar nossos pacientes de uma forma mais completa, né? Sim, eu acredito muito nesse trabalho, né? Um trabalho multidisciplinar, onde tem troca, né? E isso favorece muito para o paciente, né? E o tratamento, enfim, o andamento, ele flui muito mais quando tem essa troca profissional, enfim, quando todos trabalham em conjunto, né? Sim, com certeza, e até o paciente fica mais seguro também na proposta Sim, terapêutica, né? Quando ele sim, sabe que psicólogo e psiquiatras estão em contato, né? sim, Estão discutindo o caso, estão conseguindo correto, entender de uma forma global o que está acontecendo sim, com ele, né? sim. Até mesmo até para as próprias intervenções, né? Poder ter essa troca, né? O trabalho também acaba tendo uma linha de raciocínio junto, né? Em conjunto, né? Sim, sim, Os sim. pacientes. Apesar da gente ter olhares diferentes, né? Sim, Cada um olha para o seu foco, o objetivo ele é o mesmo, né, Carol? sim, E é isso que faz a gente construir e faz o paciente fluir muito mais rápido, né? com certeza. É. Até pensando em questão de objetivo, né? O quanto é importante quando o paciente nos procura e poder trabalhar com o objetivo terapêutico, né? Em cima daquela demanda que o paciente traz, por mais que às vezes existem outras demandas, né? Às vezes a gente quer estar trabalhando outras coisas e o paciente não, e a gente poder respeitar isso, né? Do paciente Sim, e poder sim, estar trabalhando isso bem focado. sim. É o foco na dor, né? Naquela queixa Isso, inicial e depois as outras coisas vão se abrindo, né? isso mesmo. Né? Eu fiquei pensando, eu recebi aqui algumas perguntas, né? E uma delas é quando é necessário o remédio para o tratamento. O que tu pensa sobre isso, enfim. Uhum. Antes da gente falar da necessidade do remédio no tratamento, eu queria Sim, contextualizar assim algumas coisas, né? Que quando tu ótimo. me convidou para a gente estar conversando sobre esse tema, né? Eu comecei a avaliar e eu acho que isso a gente tem que conversar alguns outros conceitos antes da gente chegar lá no final, Ótimo. né, lá na ponta, Isso. que é a questão da medicação, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender e que tem que deixar, que eu entendo que a gente tem que deixar muito claro, é o papel do psicólogo
né, no tratamento e o papel que o psiquiatra vai assumir nesse tratamento, né? Porque a gente está falando de um paciente que já tem um vínculo com um profissional, né? A gente está falando, então, de um encaminhamento. Então, esses dois papéis, eles são diferentes, apesar de terem o mesmo objetivo, né? E isso tem que estar muito claro, tanto na cabeça dos dois profissionais, quanto para o paciente, e principalmente para o paciente, né? Porque se esses papéis eles não estiverem claros, bem definidos, a gente pode inclusive perder esse paciente, a gente pode perder o vínculo terapêutico com esse paciente, né? Eu digo isso porque eu lembro quando eu fiz o curso de psicofármaco lá em 2018, eu acho que eu conversei com vocês, né? A gente passou um dia falando sobre psicofarmacologia, né? Tu fez o curso, Carol? Esse eu Não me lembro, não fez, consegui né? fazer. Não, eu tava em cursos, eu queria fazer, e aí abri a turma e depois eu não conciliou. Mas eu lembro que tu tinha feito, eu tava fazendo e eu queria muito fazer, eu não conseguia conciliar com a minha agenda. Isso. E aí, então, nessa época do curso, foi exatamente nessa discussão que a gente começou, assim, né? Nos papéis e na forma como a gente vai conversar e encaminhar esse paciente, né? E nessa ocasião eu até levei para a gente discutir lá o caso de um paciente, né? Um paciente meu, mas enfim, um paciente de livro, né? Uma vinheta de um livro, e que foi bem interessante, assim, porque o caso era mais ou menos assim, era uma paciente que estava em tratamento com um psicólogo, então, há já um ano, até mais de um ano, em função de sintomas ansiosos, né? Esses sintomas ansiosos estavam muito proeminentes, não estavam remitindo com a abordagem do psicólogo, né? E diante de diversas abordagens, enfim, o psicólogo acabou, então, encaminhando essa paciente, era uma paciente mulher, né? Para avaliação e um tratamento psiquiátrico em conjunto, né? E, de fato, esse paciente foi, né, para avaliação e acompanhamento psiquiátrico. Nessa consulta, então, o psiquiatra avaliou o paciente, fez o exame do estado mental e fez um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, e a paciente foi medicada e encaminhada para seguir o acompanhamento psicoterápico, né? O que acontece? Na sessão seguinte, com o psicoterapeuta, né, essa paciente, o psicoterapeuta ficou numa situação muito difícil, em função dos questionamentos que essa paciente começou a fazer para ele, no sentido de que, como que tu levou um ano para me encaminhar se tu sabia que eu precisava de medicação? Olha, aí, em uma consulta, o psiquiatra fez o diagnóstico, me medicou, solucionou meu problema, entende? Então, e aí você perdeu o vínculo, né? Isso, claro, pode acontecer inversamente, né? Acredito que aí possa ter tido falha tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, né? Porque não se falou conceitos básicos, né? Que é qual o papel do psicólogo no teu tratamento, o que nós fizemos até aqui, qual o papel do psiquiatra no teu tratamento, o que ele vai fazer, né? O que nós dois iremos fazer em conjunto, né? E mais até, como que a tua doença se instalou, né? Como é que é o processo do adoecer dentro da saúde mental, né? Que a gente tem o adoecer lá, que é a atuação do psiquiatra, e o adoecer, que é a atuação do psicólogo, né? Então, esses dois papéis, eles têm que estar muito bem definidos na cabeça dos dois profissionais, e isso tem que ser falado para o paciente, né? Antes do encaminhamento, né? Senão a gente perde o vínculo, a chance da gente dificultar até o tratamento e atrapalhar a cabeça do paciente, né? Porque tu sabe que tem muito paciente que chega no consultório e ele acaba dizendo assim, mas então agora que eu vou começar a medicar contigo, eu não preciso mais do psicólogo, né? Então eu posso seguir acompanhando só contigo. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com os nossos pacientes no consultório, né? Acontece muito isso. Acontece, né? Sim. Acontece demais.
Sim, tu sabe que Pode falar. assim, eu recebi uma das perguntas, e essa pergunta, na verdade, também fala um pouquinho do meu papel, que a pergunta é quando o psicólogo não consegue resolver os meus problemas, né? E eu fico pensando assim, né? Qual que é o papel do psicólogo nessa questão de resolução de problemas, né? O papel do psicólogo, que eu vejo, é muito auxiliar, né, caminhos mais saudáveis, mais assertivos para o paciente. Esse é um dos papéis que o terapeuta vai ter, que o psicólogo vai ter. E claro que esses caminhos, quem vai escolher o que vai fazer ou não é o paciente, né? Mas Claro. precisa ter essa troca. E tanto que quando o paciente busca ajuda, muitas vezes ele vai buscar ajuda quando está lá no fundo do poço, como dizem, né? Ou quando está deixando estourar, né? Ou o copo está enchendo. E aí o que, que acontece? Às vezes a pessoa quer procurar ajuda quando está numa situação dessa, mas também não está preparada para aquele momento de terapia, né? Então, às vezes a pessoa para, ou às vezes a pessoa permanece, mas aí leva um tempo para uma mudança. E aí, nesse meio tempo, o psicólogo vai vendo, né, dependendo do que a pessoa está trazendo, se é necessário a medicação ou não, né? Às vezes até numa Sim, primeira, numa segunda sessão. E também é importante ver qual que é a visão que a pessoa tem, que o paciente tem sobre a psiquiatria, né? Porque ainda eu vejo no meu consultório muitos tabus, assim, mas psiquiatra é para louco. Não, não é, né? sim. Então, eu Uhum. gosto muito de conversar e de ampliar esse leque, né? De poder dizer, não, que hoje a psiquiatria está muito mais aberta, né? Tem psiquiatras que até propriamente também fazem psicoterapia. Não é só apenas ir lá e buscar medicação e eu não vejo mais o médico, né? O médico. Então, e aí também tem isso também, né? Hoje a gente também enfrenta algumas situações nesse quesito, né? Que tem pacientes que às vezes buscam uma área que não é da psiquiatria para buscar uma medicação porque não quer encontrar com o Com psiquiatra, o né? psiquiatra, sim. Não, eu vou numa coisa que é, eu vou num profissional que é um pouquinho mais leve, né? Isso. Uhum. Aham. Então, assim, e eu gosto muito de trabalhar com a especialidade, com o psiquiatra, né? Porque é o psiquiatra que vai saber aonde está, né? Naquele lugar. Bom, eu posso mexer nisso agora, né? Porque às vezes vai tomar uma medicação que não é nem própria, né, Isso, para aquele caso, né? Então, isso. quando a gente está ali vendo isso, é fundamental o próprio psicólogo poder perceber, né, essas diferenças, esses tabus e contextualizar isso com o paciente para poder abrir. Né? Eu já tive muitos casos Exatamente. também que, não, Carol, realmente, vou ir, vou ver, vamos ver como é que vai ser, e depois volta, olha, gostei muito, né? Para mim está sendo importante tomar essa medicação, está sendo importante ir, né, na psiquiatra para ter um outro olhar também, né? Então, eu vejo que Exatamente, muito exatamente. esse papel do psicólogo, que o psicólogo não vai estar ali para só resolver, ele vai estar ali para mostrar, né, onde está sendo mais assertivo, essa questão da saúde mental, trabalhar, né, essa parte, enfim. E também, né, às vezes o próprio paciente, às vezes acaba buscando, mas eu quero melhorar em um mês, eu quero melhorar em três Sim, meses, sim. né? Aham. Uhum. E essa Às melhora às vezes vezes não a gente acontece. tem, e às vezes a gente tem a necessidade de uma melhora mais rápida. Esse é um dos critérios, né, de encaminhar para Uhum, o psiquiatra, porque isso. alguns sintomas, né, a gente sabe que a própria psicoterapia consegue aliviar muito, né, a gente Uhum, consegue sim. inclusive modificar ali estruturas cerebrais com Sim. a Uhum, psicoterapia, né? Mas às uhum, vezes esse sintoma ele está comprometendo tanto as atividades do paciente, está comprometendo tanto a vida dele, que a gente precisa resolver de uma forma mais rápida, né? uhum, Aí isso. entra também o papel da medicação, né? Então vamos para Sim, o psiquiatra, a gente associa os dois tratamentos e a gente te proporciona um alívio muito mais uhum, rápido de tudo sim. isso, né? E é Esse necessário também é um esse dos critérios. trabalho, e é necessário esse trabalho em conjunto, até porque se torna mais efetivo, né, o tratamento, quando se tem, né, esse trabalho multidisciplinar. Sim, sim, sim. Porque o que que acontece? O processo do adoecimento dentro da saúde mental, ele se dá com uma associação, né? A associação Uhum, já falei várias vezes, mas eu tô vendo que tem bastante gente nova uhum, entrando. Ele se dá em função de uma associação, né? Que é uhum,
são os fatores genéticos, né? A tua propensão genética de adoecer psiquiatricamente e todo o teu ambiente que vai fazer com que o sintoma, né, se manifeste, né? Sim. Então, por que a gente tem que associar os dois tratamentos? A gente tem que aplacar esses dois lados do adoecimento, né? Não tem como só fazer a terapia, porque a expressão genética, ela tá ali, né? E a gente precisa também da medicação para eliminar essa expressão genética, eliminar o sintoma, né? E também, junto com isso, melhorar todo o ambiente, o processo de escolhas, como tu falou, né? Fazer o paciente encontrar caminhos mais saudáveis para a vida dele, né? Então, eu não consigo enxergar um tratamento hoje em dia em saúde mental de um paciente que está doente emocionalmente, sem associar esses dois tratamentos, né? É um tratamento que não flui, que fica incompleto, né? Sim. E dependendo, né, do tratamento também é necessário a família estar junto, né? Também estar ali, né, como uma rede de apoio para poder estar participando, né? Então isso também é bem importante, assim, essa participação, né? Sim, No próprio tratamento. A família, ela tem que estar ciente, né, do tratamento, né? Principalmente quando a gente está diante de pacientes de mais risco, né? E que às vezes tem um comprometimento tão grande que acabam não conseguindo dar conta e assumir, né, o próprio ir para a sessão, tomar o remédio, né? E tornar o seu entorno todo mais saudável, né? Sim. Então a presença até mesmo a própria aceitação, né? Eu preciso, nesse momento, aceitar que eu preciso de ajuda, eu preciso de uma medicação, que essa medicação vai vir para o meu bem. Não significa que eu vou estar fazendo uso da medicação ou da própria psicoterapia eternamente, né? Vai ter um início, meio e fim de trabalho. Sim. E esse início, meio e fim é extremamente importante que a gente comunique isso para o paciente, né? Eu tenho por hábito fazer isso. Nós vamos começar assim, a próxima etapa do tratamento é esta, nós vamos chegar até aqui, né? Porque aí o paciente se tranquiliza, ele sabe o que esperar, né, do tratamento. O paciente às vezes chega com uma expectativa para nós em relação ao tratamento, principalmente medicamentoso, né? E às vezes essa expectativa a gente não vai conseguir alcançar nunca, ou não é uma expectativa para aquele momento do tratamento, né? E aí o paciente se frustra, não, mas eu achei que em tanto tempo eu iria melhorar, em tanto tempo a médica iria tirar a minha medicação e não é isso que está acontecendo, né? Então ele precisa estar com uma participação muito ativa no tratamento, né, dele, sabendo o que esperar em cada etapa, né. E o psicólogo também, né, por isso da necessidade dessa nossa conversa. Olha, Carol, eu iniciei com tal medicação, daqui 15 dias, já em consultório, tu pode observar determinada melhora, né, e aí a gente começa todo o processo de construção juntas, né. Sim. Com certeza. Tu sabe que até mesmo quando tem até uma própria troca de medicação também, né, tá fazendo esse acompanhamento de perto e também até poder psicoeducar o próprio paciente de como também tá podendo observar os próprios sintomas, o que tá acontecendo, né, consigo. Isso faz com que tenha uma eficiência maior no tratamento também. Isso. Então, na realidade, o papel do psicólogo é esse, né? De tentar enxergar os caminhos que estão disfuncionais, os gatilhos, né? E mostrar para o paciente que existe um outro caminho mais fácil, menos doloroso, né? E vai ter coisas que... Opa, perdão, pode falar. E não, vai ter momentos que a resolução, né, de problemas, a resolução pode demorar? Pode demorar, mas às vezes também é a escolha do próprio paciente, de como que está, né, como que ele está conduzindo tudo isso, o que ele está fazendo pós-sessão, tudo para poder fazer essa melhora, né? Isso. É isso aí. Porque o papel do psiquiatra, daí ele já é outro, né? Na psiquiatria a gente acaba aplicando o nosso instrumento principal, né, para identificar então a disfunção do paciente, que é o exame do estado mental, né? Ali a gente consegue identificar então todas as alterações patológicas, né? Então alteração do pensamento, alteração da memória, alteração, enfim, de vários aspectos do exame do estado mental, e ali a gente vai medicar para aliviar sintoma e melhorar a funcionalidade, né? Então, esses são os dois papéis que, estando muito bem definidos,
junto do paciente e dos dois profissionais, a gente acaba não perdendo o paciente, não perdendo o Sim, com vínculo, certeza. O né, com vínculo. ele. Uhum. Sim. É. Tu sabe que uma das coisas também, quando tu falou de objetivo, né? Eu também trabalho com objetivo terapêutico, né? Como é que nós estamos iniciando? Vamos ter mais ou menos uma perspectiva de como, né, que vai ser, e ao longo desse processo tudo tem um início, meio e fim, né? Dentro das Uhum, linhas que eu uhum. trabalho, né? Dependendo do que o paciente está trazendo, a gente também trabalha, pelo menos eu trabalho com um objetivo terapêutico, né? Com o paciente, É. assim. E isso é fantástico, né? Porque isso Sim, uhum, acalma o paciente, né? Um sim, paciente que uhum, é sim, psiquiátrico é um paciente que já está muito sofrido, é um paciente que está sim, muito dolorido, uhum, né? dolorido. Então, se tu Uhum, consegue dar um norte para ele do uhum, que tu vai fazer, mostrar para ele sim, que tu tem um plano de tratamento para uhum, ele, né? Que ele não vai iniciar ali, como muitos têm a fantasia, né? Eu vou iniciar o tratamento e não tem prazo para terminar, né? Eu uhum, vou indo, sim, né? uhum, Ah, como é que tá? Tá indo, tô indo pra gente uhum, conversar. uhum. Não, né? Não, Não é assim que não, funciona, não, né? com certeza não. E tu sabe É. que pensando nessa questão do paciente vir trabalhar com um objetivo terapêutico e poder começar a validar o paciente começar a ver, né, dentro dessa dor dele que ele consegue fazer, que ele tem, né, ele tem capacidade, isso vai fazendo com que ele tenha uma motivação, né, maior e começa a melhorar mais e mais, né? Então isso é bem importante Sim, porque também tu que vai eu vejo. estipulando objetivos e vocês Sim, veem juntos que esses objetivos estão sendo alcançados, né? isso. Que as Uhum. etapas estão sendo Sim. alcançadas e Uhum. podendo se partir para outra, né? Sim. Uhum. Isso É bem mesmo. isso aí, é bem isso aí. Tá. E Uhum. sabe que é importante também. Até essa semana, depois que eu coloquei no Insta que a gente ia conversar, entrou em contato a mãe de uma paciente que tem uma moça que a filha dela, enfim, faz tratamento psicológico já há um bom tempo, né? Uhum. E daí na última sessão da semana passada, depois de tempo, bem diferente da vinheta que eu trouxe, né, do Uhum. histórico do Sim. paciente, Uhum. a psicóloga chegou e disse: Olha, eu vou desistir do teu tratamento porque eu não sei mais o que fazer, né? E a menina ficou perdida, né? Então eu tive que explicar para a mãe que às vezes isso é plausível de se acontecer Uhum. realmente, né? Sim. Uhum. Sim. Porque tem muitos aspectos que estão envolvidos aí, e realmente às vezes o profissional não consegue ajudar, não consegue chegar no foco, Uhum. né? E Uhum. aí Sim. também é hora de saber encaminhar para outro Encaminhar. Uhum. profissional, né? Olha, eu Sim. não estou Uhum. conseguindo te ajudar por tais e tais motivos, mas tem uma pessoa que, né, um Uhum. colega meu que eu sei que vai poder te Uhum. ajudar, né? Sim, até porque isso ajuda muito o profissional e também o paciente também a poder entender, né, que daqui a pouco não é que a pessoa não queira atender, e sim o E fato de que isso, não está conseguindo atingir as expectativas, atingir esse objetivo e podendo estar isso, ajudando essa pessoa. Então, isso é muito efetivo o profissional chegar e dizer, olha, não estou conseguindo, né? E isso favorece também na questão do vínculo, né? Na terapia do sim, esquema que a gente sim, trabalha, a própria terapia do esquema, ela é propriamente só em vínculo, né? Tu vai trabalhar as demandas que o paciente tem, mas é no vínculo, é na relação que se trabalha. Então, justamente quando tu vê que não tem mais, que esse vínculo tá quebrado, que esse vínculo tá um vínculo muito inseguro, tá inseguro, se encaminha, né? Então, isso pode uhum. acontecer, sim. Pode, claro que Uhum. sim, né? Mas, enfim, né? Então, Sim, a chave de tudo, assim, para a questão de encaminhamento para o psiquiatra, né? Que é o nosso tema aqui hoje, né? Nosso sim, com objetivo certeza. hoje, assim, Objetivo. Uhum. eu diria que a palavra-chave é o comprometimento, né? O comprometimento do quanto o sintoma está Uhum. comprometendo a vida do paciente, né? Sim. Uhum. Porque o psicólogo ele vai saber identificar e vai saber até Uhum. onde ele pode ir, Sim. né? Uhum. E ali vai ter um limite, né? Se esse Sim. sintoma Uhum. está comprometendo demais a vida do paciente, o paciente, Gente. Uhum. enfim, vamos ver assim, transtorno do pânico, né? O paciente está tendo crise de pânico todos os Todos dias, os né? Não dias. está Uhum. conseguindo trabalhar, né? Está com um comportamento evitativo. Quando Ele precisa interfere as ser áreas da vida, né? medicado.
Quando Exatamente. interfere O as paciente áreas da precisa vida, ser né? medicado para voltar à sua Sim. Uhum. funcionalidade de uma forma Claro, mais com rápida, certeza. né? Sim. Então, acho que a É, palavra-chave é essa, né? Sim, a medicação, o encaminhamento, na verdade, para psiquiatra vem muito quando o paciente não consegue mais, quando as coisas estão atrapalhando, né, a vida dele, enfim, a vida, o cotidiano, o dia a dia, não consegue desenvolver as suas habilidades, as suas atividades, então vem muito disso, assim. Sabe que há um tempo atrás eu recebi um caso e logo assim, nas duas primeiras sessões, assim, já foi feito o encaminhamento, né? Porque essa Uhum. pessoa estava com muita dificuldade, assim, de poder desenvolver as suas coisas, de fazer, né? Com dificuldade em tudo, na área do sono, de estudar, estava interferindo em todas as áreas da vida, né? Então, a Sim. medicação, ela vem, eu vejo que o acompanhamento com o psiquiatra, ele vem muito para ajudar nesse processo também, assim, porque às vezes é algo orgânico que está ali, né, e que não está Isso. conseguindo ajudar a Isso, é. pessoa, né? E aí o trabalho dentro do setting terapêutico do psicólogo acaba não fluindo, né? Com um Sim, paciente muito isso, comprometido, muito sintomático, né? Tem uhum, coisas que até tu nem consegue né? abordar de uma forma adequada, né? Com um paciente Isso, extremamente sintomático e disfuncional, né? sim, sim, bem isso mesmo, né? Vero, eu fiz uma enquete também, né? Hum. E eu fiquei surpresa, assim, com a enquete também que eu fiz. Já que nós estamos falando dessa questão psicólogo, psiquiatra, né? Então, Uhum. uma foi, você fez ou faz acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, né? 78% respondeu que sim, né? Que fez o acompanhamento junto, assim. Então, Junto, aham. eu fico Que muito feliz, joia. assim, né? Sim. Esperando, olhando, né, para a história da psicologia, da psiquiatria, né? Então, hoje, para mim, isso é nossa, eu fico muito orgulhosa, Sim, sabe? tu sabe E, que no consultório, grande parte dos meus pacientes tem o acompanhamento dos dois, né? uhum, Até acredito que até em função dessa minha formação, desse meu jeito de trabalhar, sempre em uhum, conjunto, eu recebo muito paciente da psicologia, né? da psicologia, Então, a minha forma de trabalhar e os pacientes que eu tenho em consultório realmente, assim, acho que chega nessa estatística mesmo, o sim, acompanhamento dos dois. dos Isso me dois. deixa também muito feliz. Sim, né? É algo que para mim assim é muito muito bom assim. E Uhum, uma outra pergunta que eu fiz nessa enquete, né? Você faz uso da medicação indicado por psiquiatra, né? uhum, Então ainda precisamos, eu acho, trabalhar mais, né? Os colegas, né? Porque 33 responderam que sim, né? 33% respondeu que uhum. sim O e resto não faz. o resto não faz, né? Então gostaria que tu pudesse daqui a pouco também colocar um pouco disso, assim, dessa importância da tua área, né, da psiquiatria. Eu entendo assim, ó, que essa, vamos chamar de má adesão ao tratamento, né? Isso Uhum, vem lá, vem do medo, né? uhum, A medicação psiquiátrica é uma medicação que as pessoas têm muito medo de usar, né? Por uma série de tabus que vem aí, né? uhum, E eu acredito que o principal deles é o medo da dependência e o medo de ficar dopado, né? O medo de uhum, ficar alheio, né? O medo de uhum, ficar apático, né? Eu acho que esse é o grande é o ponto central para que as pessoas resistam ao máximo fazer uso da medicação, né? Muita uhum. gente fala que depois que tu começar a usar a medicação psiquiátrica, tu não vai mais parar, né? Então, aí é que tá o X da questão. As pessoas fogem, então elas preferem tomar uma medicação psiquiátrica, às vezes prescrita pelo gineco, pelo cardiologista, do que prescrita pelo psiquiatra. Às vezes é o Uhum. mesmo remédio que a gente Pode. daria, né? Sim. Mas enfim, eles sentem de uma forma diferente. Não, o psiquiatra vai me medicar, eu vou ficar dependente, né? Então, geralmente é isso que a gente sente. E outra coisa que acontece muito em consultório, isso é assim, a rotina do dia nosso, né? Uhum, Paciente que está em tratamento, tem um bom vínculo, está melhorando, né? Tá legal, a gente explica que agora tu tá entrando num processo de estabilidade, a gente vai ter que usar o remédio por pelo menos mais 9 meses a um ano, dependendo da patologia, uhum, né? Eles invariavelmente fazem a tentativa de retirada da medicação em casa, uhum. né?
Não, mas eu vou testar. Eu vou só testar um pouquinho, né? Para ver se eu consigo dormir sem o remédio, para ver se eu fico bem sem a medicação, né? Porque tem ainda aquela dificuldade lá de aceitar, né? Mas eu não acredito que eu estou tendo que ficar bem por causa do Uhum. remédio, né? E não é isso que acontece, Não. né? Uhum. O remédio, na realidade, eu costumo explicar de uma forma muito simples isso para os pacientes, né? O remédio, ele vai tirar de ti, ele vai te aliviar aquilo que está disfuncional. O que Uhum. sobrar é teu. Uhum. Entende? Então, o Uhum. remédio ele não é capaz de modificar a tua personalidade, de modificar quem tu é, né? O que é capaz de fazer isso é todo o processo terapêutico que tu vai construir junto com o teu psicólogo. Agora, o remédio Uhum. ele não vai fazer isso, Não vai? né? Uhum. Sim. Então, a gente vai tirar o que tá ruim, o que tá te Uhum. comprometendo, o que tá disfuncional. O resto é teu, vai ficar ali, Sim. né? Uhum. Até porque, assim, se o paciente resolve parar no meio, assim, por conta própria, né? O que que pode acontecer? Então, atendi uma menina ontem que, nossa, fazia 2 anos que a gente estava tratando ela, tava tranquilona, assim. Ela usava Uhum. medicações bem, assim, substanciais, vamos chamar assim, né? Uhum. E eu atendi ela ontem, ela só tô tomando um dos remédios, o resto todos eu tirei. Eu disse, mas como assim? Como que tu fez isso? Ah, mas eu já tava bem, tu tinha me sinalizado que a gente ia retirar a medicação, que faltavam uns 3 meses pra gente tirar o remédio. Eu já resolvi adiantar e tirei. Então, isso é bem comum. No caso dela, ela é uma paciente super resistente, ela tem uma metabolização muito diferenciada, assim, é uma metabolizadora rápida do remédio, então ela Uhum. elimina muito rápido a medicação, então ela Uhum. não sente tanto. Mas, assim, a retirada súbita do tratamento psiquiátrico, ele causa uma cadeia de sintomas e de eventos, tanto físicos quanto psiquiátricos, quanto Uhum. emocionais, né? Nice. Uhum. Quando tu tá medicando um paciente, essa medicação ela passa por todo um metabolismo e ela chega lá no nosso cérebro e ela encontra os locais específicos para se Uhum. ligar, vamos chamar assim, Uhum. né? Que são os receptores cerebrais. Sim. Então, todos os dias, né, o organismo já está adaptado a isso, né? De que aqueles Uhum. receptores cerebrais eles vão ser acomodados, vão ser ocupados pela medicação, né? E ali vai se desencadear todo o processo de estabilização, de melhora do paciente. Uhum. Quando a gente tira a medicação de uma forma súbita, esses receptores eles seguem ali esperando chegar o remédio, Uhum. né? E aí o remédio não chega, esses receptores ficam vazios, né? Ninguém Uhum. ocupa esse local. E aí a Uhum. gente começa uma cadeia de efeitos colaterais, de sintomas físicos em função disso, né? Então é Uhum. uma função química inversa, vamos chamar assim, que acontece e que acaba desencadeando os sintomas muito ruins, que são assim, o paciente fica com vômitos, Uhum. tontura, muito importante, assim, Sim. tanto é que E os são pessoas. sintomas podem. E os Pode sintomas falar? podem voltar, né? Podem voltar com uma força maior, Sim, sim, com certeza. né? Estou falando Uhum. ainda da parte física, né? Então, Uhum. geralmente os pacientes vão até a emergência achando que estão com uma crise de labirintite, né? Uhum. De tão intensos que são os sintomas dessa retirada súbita de medicação. E isso não é abstinência, porque o remédio psiquiátrico ele não causa dependência, né? O que Dependência. causa Uhum. abstinência são os remédios que causam dependência, né? Uhum. E fora que a gente tem uma recidiva de sintomas psiquiátricos de uma forma súbita, né? Então o paciente Uhum. começa a ficar muito irritado, ele tem insônia, ele tem sonhos vívidos, né? Ele Uhum. fica com oscilações de humor muito intensas e às vezes ele tem manifestações sintomáticas que nem são próprias da sua patologia, né? Uhum. Então não é que eu tirei o remédio e fiquei pior, não. Tu Fiquei tá pior. só Uhum. fazendo a síndrome de retirada da medicação, né? Não é que tu Sim. ficou Uhum. pior, né? Então por Não. isso que a Uhum. retirada ela tem que ser assistida, né? Essa parada Uhum. súbita. E além disso, assim, tem algumas medicações muito específicas que tu fazer uma parada súbita do remédio pode, inclusive, induzir quadros de crise convulsiva, né? Então a gente Sim. tem Uhum. situações bem graves, assim, Uhum. com essa interrupção súbita de medicação. Sim. Mas mesmo avisando, as pessoas às vezes tentam, né? Os pacientes às Sim. vezes tentam.
Tu sabe que eu costumo muito trabalhar com uma metáfora, né? Quando os pacientes vêm me dizem, eu parei com a medicação, né? E a metáfora que eu gosto muito de trabalhar é com a fogueira, né? Então, Uhum. a gente fez um fogo, né? A gente tá alimentando esse fogo, o remédio. O que que é alimentar esse fogo lá? Com a lenha, né? Com a madeira. E como é que é com o nosso organismo, né? A gente vai alimentando com o remédio. Aí, de repente, esse fogo a gente resolve pegar e botar ali uma água, né? Esse Uhum. fogo vai apagar assim do nada, né? Aham, Vai, aham. vai consumir. Só que aí a gente vai ver que vai ficar aquelas brasas, né? E como é que é quando a gente para com a medicação com o nosso organismo também, que é justamente isso que tu tá falando dessa falta, né? Isso, Que esses isso. receptores começam a sentir bastante, Sim, né? E sim, eles é. não se dão conta, né? E aí quando dizem, não, peraí, então eu vou voltar e vou tentar retomar isso com o psiquiatra, né? Isso. É, e tem medicações, e daí essa sensação, esse mal-estar, né, essa manifestação física, ela é diferente para cada medicação, né, Carol? Então, tem Uhum, medicações que têm uma sim. meia-vida, que a gente chama muito longa, ou seja, que elas demoram muito tempo para serem eliminadas. Então, a pessoa Uhum, sente muito menos, né, uhum, essa retirada da medicação. Então, sim. às vezes, dá a coincidência de que eu tirei e fiquei bem, não senti nada, fiquei bem, Uhum, mas é por causa uhum, da característica do próprio remédio, né? Mas tem uhum. outras medicações que às vezes passa assim 2 ou 3 horas do horário que o paciente está habituado a tomar o remédio, que eles já começam a sentir essa A síndrome de sentir. retirada da medicação, né? Por isso da Sim. disciplina de tomar o remédio Uhum. também, né? Claro, com certeza. Precisa, né? Precisa né, dessa disciplina, ter essa rotina, né? E aí vem a questão da aceitação, né? Eu aceitar que eu preciso tomar, que é para o Isso, meu bem, que isso vai me ajudar e que tem um início, meio e fim, e não entrar isso. naquela questão de que eu vou me tornar dependente, isso vai ser para minha vida inteira, né? Isso. E aí também entra o papel que eu acho super importante do psicólogo, né? Que não é Uhum. só na hora de saber encaminhar e de Não. conseguir Uhum. identificar o sintoma para encaminhar, né? É de fazer com que esse paciente mantenha-se aderido ao tratamento, né? Uhum. Isso. Porque vocês são profissionais que vocês veem o paciente toda semana, né? Às Uhum. vezes até mais de uma vez por Uhum. semana, né? Sim. Então, de poder estar controlando, encorajando, Uhum. né? Sim. Às vezes o início do tratamento é um início de tratamento que é muito dolorido, que é muito Uhum. ruim mesmo, né? O paciente ele Sim. segue sintomático, ou seja, Uhum. segue ansioso, segue tendo crise de ansiedade, ou segue com insônia. Uhum. A gente vai lá, Sim. entra com a medicação, ele ainda, além de todos esses sintomas, ele está tendo os efeitos colaterais da Laterais. Uhum. medicação, né? Então ele tem uma pior inicial para Claro. depois melhorar. Então, o papel do Uhum. psicólogo nesse momento, que é um momento que é bem difícil para o paciente, é Uhum. essencial também, sabe? Sim, com Então, certeza. o entendimento disso para estar trabalhando em setting terapêutico é Uhum. essencial também, né? Essencial. Tá. Né? Tem aí uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo. Eu vi a Josi Castro colocou aqui que ela usa a metáfora do carro sem o combustível, que ele para, Ele né? para. Bem bacana. Uhum, Uhum. uhum. E tem a Débora Jordani aqui que colocou, depois da retirada da medicação e diminuição de consultas psiquiátricas, o paciente aumenta as consultas com o psicólogo? Né? Bem importante essa pergunta. É, Isso vai tudo, lá. isso tudo depende muito de como que tá, né? O andamento. Acho que se faz um trabalho em conjunto com o psiquiatra, né? E que a pessoa está tendo evolução, não tem a necessidade de aumentar as consultas, né? Não, né? Eu normalmente trabalho com uma vez por semana e quando eu começo a ver a melhora do paciente, eu espaço para o quinzenal, né? Uhum, E depois isso uhum. vai se, né, vai se diminuindo cada vez mais, porque o paciente ele tem um vínculo, né? Ele está acostumado ali com o profissional e ele também precisa ver que esse profissional daqui a pouco não vai ser mais a bengalinha, né? E tem que começar a Isso, caminhar com as próprias pernas. próprias Então isso pernas. também é importante, né? Quando vai vendo, eu tô diminuindo a medicação, né? Tô conseguindo dar conta, estou conseguindo dar conta das minhas situações, estou conseguindo resolver. Opa, essa bengalinha do psicólogo também pode estar,
tá Uhum, saindo, né? uhum. E isso pode ser também uma conversa entre o paciente também poder conversar com o psicólogo e o psicólogo também, né? O próprio profissional. Mas eu, no meu caso, quando eu vejo, eu já começo a fazer esse espaçamento pro paciente, né? Ao invés de aumentar, Uhum. né? Porque queríamos aumentar as sessões, né? Sim, sim, isso aí. Começar a desmamar também do psicólogo, Isso, né? isso Uhum, mesmo. uhum. Sim, gostei do desmamar. Sim, vocês também fazem, né? Assim como nós. Gostei do desmamar, tô num Ah, processo com o meu bebê, gostei da palavra. Tô numa fase de desmamar. e não é fácil, Não. querido. Sim, enfim. Vero, tem uma outra da enquete, né? Falando aí do uso da medicação. Então, ao usar medicação, você faz acompanhamento contínuo com o psiquiatra, porque às vezes eu só vou lá e pego a receita, né? Então, Hum, achei importante fazer essa pergunta e deu 50% para sim e 50% para não. Como é uhum. que tu vê isso, assim, esse trabalho, assim, contínuo né, contigo, assim, de ter esse acompanhamento? Como é que funciona assim a consulta com o psiquiatra, né? O paciente chega, as consultas iniciais é um paciente que está muito sintomático, paciente que está doente de uma forma Uhum, aguda, né? Então, a gente começa o tratamento e essas consultas com o psiquiatra, elas são mais frequentes, né? Então, a gente uhum, vê o paciente com mais frequência, dependendo da gravidade do sintoma e, e dependendo do tempo que eu quero que ele responda. Por exemplo, se um paciente ele tá muito grave, né? Um paciente com um quadro de mania, né? Que eu uhum, vou peitar, não interná-lo e vou tentar fazer o tratamento a nível ambulatorial, pelo fato dele ter uma rede de apoio bem importante, enfim. uhum, Então, esse paciente eu vou medicar em uma semana, 10 dias, eu vou precisar ver esse paciente de novo, porque eu já vou ajustar a dose de tratamento, eu tenho que tirar esse uhum, paciente do surto de uma forma muito rápida, né? uhum, Então, a frequência do tratamento, ela vai ficar menor, né? Eu vou ver esse paciente muito mais vezes dentro de um período. A uhum, partir do momento que o paciente vai melhorando, né, ele vai estabilizando, eu também vou espaçando a consulta, né? uhum, Quando o paciente chega numa fase de estabilidade, né, ou seja, doutora, voltei a ser eu mesma, né? Voltei à minha funcionalidade, converso com o psicólogo. Sim, não, também não vejo mais sintoma em setting terapêutico, a gente já está trabalhando outras coisas muito mais além. Ok, é um paciente que está mais estável, então eu posso espaçar as consultas dele, né? Mas nunca eu só emito a receita para o paciente, né? De ligar para o uhum, consultório, né? Tem muita gente, apesar de ter muita gente que quer, né? Ai, uhum. dizem para a secretária, né? Minha secretária, a Fernanda, deve estar aí também assistindo a gente. Tá tudo bem comigo, avisa a doutora que tá tudo bem, eu só quero minha receita. Não, não é assim, né? Eu preciso, Uhum, eu digo para os pacientes, eu preciso bater o olho em ti e eu já sei lá da sala de uhum, espera como é que tu tá, né? uhum. Então, eu preciso sentar contigo, conversar. Poucas palavras eu já consigo, se é um paciente que eu já conheço de tempo, poucas Sim. palavras eu já Uhum, consigo fazer um exame de estado mental aí do paciente rapidinho, porque eu já sei o que, que ele tinha de alterado antes, o que, que a gente uhum, estabilizou. E aí, ok, né? Tá tudo certo. Vou dar a receita por um tempo maior, né, entende? uhum, Mas nunca assim dar a receita, não vejo o paciente um ano e meio, né? Tô tomando sim. remédio, né? E aí Uhum. não tem como, né? Esse tipo de Não tem como. acompanhamento não dá para, nem é Uhum. acompanhamento isso, né? Sim. Não. Tá, muito É. bem. Ela colocou que sim, acho que é a tua secretária aí que colocou sim. Deixa eu Fer, ver, eu tenho que passar aqui. A Fermas. Fer, sim, Sim, é assim, né, Fer? chamada. É. Tá, muito bem. Eu tenho não sei se a gente pode ir para algumas perguntas. O que eu trouxe Uhum, agora foi da enquete, enfim. Eu tenho uma uhum. pergunta do momento atual que a gente está, né? Como está a situação de quem tem toque de contaminação com essa pandemia? E é necessário aumento de muitas medicações nesse período?
Então, esse período que a gente está vivendo está sendo muito crítico para a saúde mental, né? O início da pandemia, ele foi um início onde as pessoas sentiram muito a questão do isolamento afetivo, né? Eu observei nos meus pacientes, inclusive, uma recidiva de sintomas a nível do abuso, né? De álcool, principalmente, né? Então, pacientes que já estavam estáveis há muito tempo começaram a ficar isolados, a família não ia mais visitar e essas pessoas começaram a encontrar no álcool o seu alento de novo, né? Então isso aconteceu. Com o passar do tempo agora, o que eu tenho observado? Assim, um aumento importantíssimo dos quadros de ansiedade, inclusive pacientes que já estavam estáveis, até em um processo de que a gente estava tinha planejado retirada de medicação agora por essa época, né? Começar a redução de dose e tal. E de a gente não poder retirar, inclusive ter que aumentar a dose do tratamento pelo fato do sintoma estar sendo disfuncional nesse momento, né? De estar comprometendo as atividades do paciente, né? Então, isso se tem observado. E o paciente com toque, sim, né, uma piora bem importante em função do medo de contaminação, né? Claro que vai depender da característica do toque. Tem o toque que tem os rituais de verificação, que tem outros, né, ritual de contagem, mas aquele paciente com toque que tinha o ritual e o medo da contaminação, esses pacientes pioraram muito, sim, né? Com necessidade de a gente fazer, inclusive, até troca de esquema de tratamento pela piora dos sintomas. Né? Sim. Tá bem grave, né? Bem grave. Esse isolamento, essa pandemia, esse isolamento social que a gente tá exposto nesse momento, tá vivendo esse momento, tá adoecendo muito as pessoas. Sim. Eu também tô recebendo alguns casos, assim, de ansiedade, assim, tá bem nítido, sabe? Tá, né? E outra coisa que mobilizou bastante as pessoas, que até é um processo bem interessante de se trabalhar a nível de setting terapêutico, né? É que as pessoas se deram conta de que a gente pode morrer, né? Como assim? Alguma coisa que eu não consigo controlar, que eu não enxergo, né? Pode me acometer a qualquer momento e eu posso morrer, ou posso perder o meu familiar, né? Então, uma coisa que a gente deveria ter na nossa consciência e trabalhar isso, né? Ficou evidente assim, de uma hora para outra, né? E tem pessoas que não conseguem assimilar isso, né? É o medo da perda, né? O medo de perder não é palpável, né? Então a pessoa Isso. ela não consegue lidar, né? E aí começa a se pensar, né? E aí também vem muito de encontro o que a pessoa tá podendo assistir, o que ela tá podendo, curtir nesse momento com a família. Eu acho que isso também vem muito, que é muito importante, né? Se pode, né, estar com alguém ali, poder curtir esses momentos, né? E também está limitando algumas coisas da própria mídia para também não entrar num quadro de desespero, né? Também, porque às vezes se entra, né? Sim, Dependendo de como se está, né? Exatamente, isso aí. Enfim. Eu tenho uma outra pergunta. Na anorexia é indicado medicação? Sim, sempre. Anorexia é um quadro que a gente trata com antidepressivos, né? Claro que tem associação com a psicoterapia sempre, né? Mas a anorexia, os distúrbios alimentares, né? Em geral, a gente trata com antidepressivos. Sim, e aí é uma equipe, né? Tanto com você, por exemplo, com psiquiatra, psicólogo, Nutri, né? isso. É uma Também equipe, é um tratamento longo, um tratamento difícil, né? O paciente anoréxico clássico, assim, é um paciente que é difícil de tratar, longos anos de tratamento. Sim. E incluindo junto a família, né? A família também precisa participar, né? Não tem como ter ausência de família, né? Ali nesse momento, né? Com esse tratamento, né? Exatamente. Tá. E aí eu tenho uma outra pergunta. Então, quando é necessário remédios para o meu tratamento? Então, quando é necessário remédios. O remédio ele é sempre indicado
quando a gente tem uma alteração de exame do estado mental, né? Onde a gente percebe, então, na nossa ferramenta de diagnóstico, que existe uma alteração que está comprometendo a vida do paciente, né? Basicamente, e essa que é a indicação da medicação, né? Como é que a gente faz o diagnóstico, né, dentro da psiquiatria? A gente tem os critérios nossos de classificação, né? O CID, DSM, enfim. E diante desse exame do estado mental, a gente consegue categorizar esse paciente dentro de um transtorno ou minimamente dentro de uma síndrome psiquiátrica, né? Fechando, no mínimo, a síndrome, que não chega a ser o transtorno, né? Por completo, a gente consegue ver que esse paciente está disfuncional, essa pessoa está doente, né? Essa pessoa tem a sua vida comprometida em algum aspecto dela. E aí existe a indicação de medicar, né? Mas sempre dentro daquela premissa, né? O adoecer é a alteração genética que faz essa expressão genética, ou seja, liga o botão, começa sintoma, né? Mas esse botão ligou em função de alguma questão externa, né? Apresentou sintoma, esse sintoma está comprometendo a tua vida, eu preciso medicar para aliviar esse sintoma, né? Basicamente isso. Claro que, às vezes, quadros leves, né? Onde tem um afeto mais deprimido, onde a pessoa está levemente ansiosa, mas consegue levar todas as atividades dela, as atividades dela não estão comprometidas, né? Às vezes um processo de psicoterapia consegue dar conta sozinho, sem necessitar da medicação, né? Mas tudo vai depender do tempo que a gente tem com esse paciente também, né? Daqui a pouco, porque o processo psicoterápico ele vai demorar muito mais do que o tratamento medicamentoso, né? Então isso é uma questão de combinar com o paciente, né? Tudo depende do que o paciente tá, né, tá tendo de sintomas, tá apresentando, né, o que tá dificultando na vida, né? Então, e aí sim se faz o encaminhamento para psiquiatra e se faz um trabalho em conjunto. Acho muito importante esse trabalho, volto a frisar isso, né, de tá em conjunto, tendo, né, a parte de se comunicar, de falar e o paciente poder saber também, e às vezes até mesmo o próprio paciente também acaba participando, né, dessa troca e do que está acontecendo com ele, né? Sim. E muitas vezes, quando o sintoma ele não é tão disfuncional assim, a gente abre espaço para que o paciente esteja decidindo junto com a gente, né? Se é o momento de medicarmos ou não, né? Então, isso é uma conversa que se tem. Claro que para pacientes muito graves, a decisão, às vezes essa decisão não parte dele, né? A gente precisa informar todo o comprometimento disso. Mas quando o paciente tem uns sintomas mais leves, a gente pode decidir isso junto com o paciente, né? Em equipe, né? Teu nenê tá chorando, né? Tá, meu nenê tá chorando. Ele quer mamar. Querido. Sim, meu nenê então, tá vamos chorando. encerrar aqui, né? Não, bem tranquilo. Né? Mas gostei muito, eram essas perguntas, né, que eu tinha. Gostei muito da nossa live. Quero te agradecer, né? Enfim, por ter aceitado esse convite. Quero agradecer as pessoas que participaram da enquete, que estão participando conosco da live, né, que fizeram seus comentários e que foram muito importantes para nós, né? Isso. Eu agradeço também o espaço, né, Carol? Estou sempre aberta para a gente poder estar sentando e conversando outras coisas. Acho que isso engrandece e a gente ajuda muito, não só os nossos colegas, mas assim como pacientes. Eu vejo que aqui a gente tem bastante pacientes nos ouvindo, né? Sim. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu perfil, para quem tiver outras dúvidas possa estar colocando ali, e a gente está podendo elucidar, podem entrar em contato pelo direct, que a gente está sempre à disposição, né? Com certeza estou aguardando também, né? Então vamos bater uma foto? Vamos ver se Sim, quer fazer? Tu faz? Sim. Foi a foto. Então, depois eu te mando ela. Então então, um beijão.
Uma Um boa beijo, semana Carol, para para ti também. você, para todo mundo, tá? Até Obrigada. mais. Até Até, mais. tchau. Tchau.